Bom dia a todos, pessoal. Hoje nós vamos realizar a terceira aula da unidade 4, referente a motores síncronos. Bom, os tópicos da aula de hoje, nós vamos continuar estudando os principais princípios de funcionamento de motores síncronos. Mais especificamente, hoje nós vamos observar como que o motor síncrono se comporta com a variação da carga mecânica no eixo desse motor. Depois, nós também vamos analisar o funcionamento dos motores síncronos com a variação da corrente de campo, o que vai causar um aumento, uma variação do fluxo produzido pelo rotor. A partir disso, nós vamos analisar o que seriam as curvas V de motores síncronos e também o funcionamento desse motor como um chamado capacitor síncrono. Então, esses são os principais tópicos da aula de hoje. Mas antes disso, antes de nós irmos à frente com esse conteúdo, uma breve revisão do que nós vimos na aula passada. Então, aqui nesse slide, eu mostro, primeiramente nessa figura da esquerda, o corte de um motor síncrono elementar, um diagrama simplificado desse motor síncrono elementar, onde eu tenho, nesse motor síncrono, basicamente, a representação de dois campos magnéticos representados por esses vetores. Existe um vetor referente ao campo magnético do estator, que é esse campo BS, esse vetor BS, e existe um outro vetor, que é o campo magnético produzido no rotor. Lembrando da aula passada, nós falamos que esse campo magnético produzido pelo rotor pode ser produzido por ímãs permanentes ou pode ser produzido por eletroímãs. Lembrando que para motores síncronos, o circuito de campo ele é móvel, ele está montado sobre o rotor. Então, esse campo BR aqui é o campo magnético produzido por esses ímãs ou por esses eletroímãs. Já o campo magnético do estator é o campo magnético produzido pelo circuito da armadura. E nós vimos, na aula passada, um conceito bastante importante, que se os enrolamentos da armadura satisfazerem algumas restrições, é possível que esse circuito da armadura produza um campo magnético que gira no espaço e que tem uma amplitude constante. Ou seja, tem uma amplitude constante, mas esse vetor referente a esse campo magnético gira no espaço. Para esse campo magnético, que normalmente é chamado de campo girante, para esse campo girante existir, eu falei que algumas restrições têm que ser satisfeitas. Quais são? É necessário um grupo polifásico de enrolamentos, como, por exemplo, enrolamentos trifásicos, o que é bastante comum. Esses enrolamentos polifásicos devem estar simetricamente defasados no espaço. No caso de enrolamentos trifásicos, então, esses enrolamentos da armadura devem estar defasados entre si de 120 graus. E, além disso, por esses enrolamentos defasados no espaço, devem circular correntes defasadas no tempo. No caso de sistemas trifásicos, também defasadas entre si de 120 graus. Então, se essas condições forem satisfeitas, nessa figura em específico, então, nós teremos um vetor com amplitude constante e, além disso, esse vetor ele girará no espaço, ou seja, será um fasor que está girando no espaço. Nesse exemplo específico, ele está girando aqui, estamos assumindo que ele está girando no sentido anti-horário. E nós analisamos na aula passada, que sempre ocorrerá, vejam que tem dois campos magnéticos, um campo magnético do estator, que gira no espaço, e tem um campo magnético que é produzido pelo rotor. E nós vimos que sempre que existe dois campos magnéticos, existirá uma força que atuará no sentido na tentativa de alinhar esses dois campos magnéticos. Então, nós discutimos na aula passada
assumindo que esse rotor, por alguma força inicial, ele já está se movendo na mesma velocidade desse campo girante, que ele acompanhará esse campo magnético girante numa tentativa de alinhar os dois campos magnéticos. Então, esse rotor, esse campo magnético do rotor, então, se moverá também no sentido anti-horário, numa tentativa de se alinhar com o campo magnético do estator. Não ocorre um alinhamento perfeito, porque é necessário um torque, caso exista, por exemplo, uma carga mecânica do eixo, ou até mesmo para compensar as próprias perdas intrínsecas, mecânicas que existem no motor, é necessário sempre existir um torque no eixo do motor. Então, para que exista esse torque, é necessário pelo menos um mínimo ângulo entre esses dois campos magnéticos. Para esse nome se dá, desse ângulo se dá o nome de ângulo de torque. Então, quanto maior for o ângulo entre esses dois campos magnéticos, o campo magnético girante e o campo magnético produzido no rotor, maior é o torque, maior é a potência que esse motor estará fornecendo ao seu eixo. Em regime permanente, não em situações transitórias, mas em regime permanente, nós vamos representar o circuito, o enrolamento da armadura por um circuito equivalente. E assim como nós fizemos para transformadores, por exemplo, embora normalmente esses motores, nós vamos estudar motores trifásicos, nós vamos representar esse motor síncrono, nós vamos representar essa armadura por um circuito equivalente monofásico. Então, nós vamos considerar nas nossas aulas que os motores síncronos, sob nosso estudo, são motores simétricos, são motores equilibrados, então nós podemos representar esses motores por circuitos equivalentes monofásicos. E aqui eu apresento um circuito equivalente que nós vamos utilizar. E esse circuito equivalente ele é representado, então, por uma resistência RA, que representa a própria resistência intrínseca do enrolamento da armadura, das espiras que compõem o enrolamento da armadura, em série com um indutor. Esse indutor tem uma reatância XS, que é chamada de reatância síncrona, e ela modela dois efeitos, que é a própria reatância de dispersão do circuito da armadura, e também uma reatância que modela os efeitos da reação da armadura. Então, para essa reatância síncrona, para essa reatância se dá o nome de reatância síncrona. E, além disso, nós modelamos o circuito da armadura também com uma fonte de tensão em série, que eu estou usando aqui a simbologia EGF, que é a tensão induzida, é a tensão gerada por fase, ou seja, é a força contra-eletromotriz. Nós sabemos que toda vez que existe um condutor se movendo no interior do campo magnético, vai surgir sobre esse condutor uma tensão induzida, que a gente chama de força contra-eletromotriz, que se opõe à causa que o criou, sendo que a causa aqui é a própria tensão aplicada nos terminais do motor. Então, esses são os três parâmetros que nós vamos utilizar para o modelo de regime permanente do motor síncrono. Esse circuito equivalente pode ser representado, se nós analisar a lei de Kirchhoff das tensões, esse simples circuito elétrico em corrente alternada, pode ser representado pela soma de três parcelas, lembrando que nós estamos trabalhando com variáveis alternadas, então nós temos módulo e ângulo, temos que representar então por vetores, que é a força contra-eletromotriz, mais a queda de tensão na resistência da armadura, mais a queda de tensão na reatância síncrona. E eu também destaquei que é normal, é usual, que essa reatância síncrona seja normalmente significativamente maior do que a própria resistência da armadura. Então, em muitos casos, é possível desprezar essa resistência da armadura do circuito. Então, podemos considerar muitas vezes somente esse circuito composto por dois termos, a força contra-eletromotriz e a reatância síncrona. Então, esses foram, digamos assim, alguns dos pontos que nós analisamos na aula passada. Na aula passada, no final da aula passada, eu também pedi para vocês fazerem um exercício em casa, e eu disse que nós íamos corrigir o mesmo aqui durante a aula. Então, é isso que nós vamos fazer agora, tá? Então, antes disso, eu vou ler novamente esse enunciado. Trata-se de um motor síncrono de 208 volts, 45 kVA, fator de potência 0,8 em avanço, ele está conectado em delta, então ele é um motor trifásico,
tem uma reatância síncrona de 2,5 ohms e uma resistência da armadura desprezível. Antes de nós irmos adiante na leitura do enunciado, alguns comentários sobre essa primeira frase. Como eu falei para vocês, essa primeira frase, normalmente, ela diz respeito aos dados nominais do motor, ou seja, como se fossem os dados de placa, que constam na placa de identificação do motor. Nem sempre vocês vão utilizar todos esses dados no exercício. Então, eles são os dados nominais. Normalmente, são os dados nominais do motor. Tá? Uma outra observação, pessoal. Veja, eu falei, esse motor, então, está conectado em delta. Ele é um motor síncrono trifásico. Então, aquela tensão que está aparecendo ali de 208 volts, essa tensão que aparece nos dados nominais desse motor, ela é a tensão de linha. Sempre quando eu falar essa tensão nominal de um sistema trifásico, a não ser que eu especifique algo ao contrário, ela é a tensão de linha, certo? Claro que no caso de um motor conectado em delta, a tensão de linha é igual à tensão de fase. Mas se fosse um motor conectado em Y, a tensão de linha não é igual à tensão de fase. E no circuito equivalente que a gente trabalha com o circuito equivalente monofásico. Então, no circuito equivalente, são sempre variáveis de fase, tá? Então, nesse caso, não faz diferença. Tensão de linha é igual a tensão de fase. Mas a corrente de linha é diferente da corrente de fase. Então, vocês têm que ter cuidado com relação a isso. Então, algumas observações em relação a essa primeira frase desse enunciado. Além disso, foram dadas algumas informações adicionais. As perdas mecânicas são 1,5 kW. Perdas mecânicas, por exemplo, são perdas por atrito, que ocorrem no interior da máquina. São perdas, por exemplo, por ventilação. Eu posso ter um ventilador acoplado ao próprio eixo do rotor para fazer uma movimentação de ar no interior da máquina, e esse ventilador, mesmo estando acoplado no eixo, mesmo não estando sendo alimentado por nenhuma fonte de energia, para movimentar o ar, ele resulta em alguma perda, a gente não tira a energia do nada. Então, perdas mecânicas também podem ser perdas por ventilação. Então, nesse exercício aqui é 1,5 kW, e no caso específico também as perdas no núcleo, no material ferromagnético, é 1 kW. Além disso, ele diz o seguinte, e aí está o ponto de operação do motor síncrono. Em um dado momento, o eixo está fornecendo 15 HP para uma carga mecânica e o fator de potência do motor é 0,8 em avanço. Vejam que a potência nominal desse motor é 45 kVA, mas o motor, nesse momento, está fornecendo somente 15 HP, ou seja, abaixo de 15 kW. Tá? Então, a potência que ele está operando é bem abaixo da potência nominal. O exercício pede o seguinte, pede para encontrar os valores da corrente da armadura, da corrente drenada da fonte de alimentação e da tensão induzida, ou seja, da força contra a eletromotriz. Então, vamos resolver esse exercício agora. Então, para resolver esse exercício, nós precisamos, primeiramente, encontrar o ponto de operação que esse motor está fornecendo. E foi informado, que a potência de saída desse motor é 15 HP. Então, essa é a potência com que esse motor está fornecendo ao eixo. Só que como nós queremos encontrar variáveis elétricas, nós queremos encontrar a corrente da armadura, nós queremos encontrar a corrente drenada da fonte e a tensão induzida no motor, que são variáveis elétricas, nós temos que trabalhar com variáveis que estão no Sistema Internacional de Unidades, que é onde a gente trabalha. Então, nós temos que transformar essa potência em HP para watts ou quilowatts, tá? Se nós utilizarmos a conversão correta, a cada HP corresponde a 746 watts. Então, 1 HP, ele tem 746 watts. Nos exercícios ou na própria prova, nas avaliações que vocês forem utilizar ou necessitarem utilizar essa conversão, vocês podem simplificar. 1 HP é 3/4 de quilowatt, ou seja, 1 HP é igual a 750 watts. CV, vocês podem utilizar a mesma conversão também, essa simplificação normalmente é utilizada na prática, tá? Mas nesse exercício, é um exemplo do Chapman, do livro do Chapman, eu estou utilizando os mesmos valores que ele utiliza,
tá? Então, 15 HP vezes 746 watts, isso dá uma potência de 11,19 kW. Então, esse é o ponto de operação desse motor síncrono no exemplo, tá? Só que essa é a potência de saída, certo? Para nós encontrarmos a corrente, por exemplo, drenada da linha, drenada da fonte de alimentação, nós precisamos incluir as perdas que foram informadas nesse exercício. Então, nesse caso particular, a potência de entrada drenada da fonte corresponde à potência de saída mais as perdas mecânicas mais as perdas no núcleo, que eu vou usar a simbologia que normalmente é empregada nos livros, é core, P-core, que é perdas no núcleo, tá? Então, fazendo essa soma, nós temos aqui 11,19 kW, mais as perdas mecânicas correspondem a 1,5 e as perdas no núcleo informadas, 1 kW. Então, essa potência drenada da rede elétrica corresponde aqui a 13,69 kW. Então, agora nós temos a informação da potência de entrada que é retirada da fonte de alimentação. Tá? E a partir dessa potência de entrada, nós podemos calcular a corrente que foi drenada da fonte. Nós podemos calcular essa corrente a partir das fórmulas clássicas que descrevem a potência, tá? Como nós queremos calcular a corrente drenada da fonte? E eu vou desenhar aqui o circuito, pessoal, da armadura trifásico. Ele está conectado em delta, certo? Essa é a conexão desse motor, ele está conectado em delta, e aqui vai estar a fonte, certo? A fonte vai estar aqui, ó. E eu falei que esse motor está conectado a uma fonte de 208 volts. O que se quer calcular? Se quer calcular a corrente drenada da fonte. Que eu vou chamar aqui de IL, I de linha. Por quê? Porque no motor delta, essa corrente que é drenada da fonte é a corrente de linha, certo? Então, se eu quero calcular a corrente de linha, eu vou utilizar uma fórmula de potência, tem mais de uma forma de calcular isso, mas eu vou utilizar uma fórmula de potência ativa trifásica que leva já em consideração as variáveis de linha, que é qual? Raiz de 3, porque é um sistema trifásico com variáveis de linha, vezes tensão de linha, vezes corrente de linha, vezes o cosseno do ângulo θ, que eu vou chamar aqui entre essas duas variáveis. Tá? Vejam o seguinte, a potência ativa trifásica de entrada nós calculamos, é 13,69 kW, a tensão de linha trifásica foi informada que é 208, e foi informado, nesse caso particular, que o motor, para esse ponto de operação, está operando com fator de potência 0,8 em avanço. Então, nós temos todas essas variáveis, podemos calcular a corrente de linha. Então, colocando esses valores, 13.690 watts, dividido por raiz de 3, dividido por 208, dividido por 0,8, que é o fator de potência informado, nós podemos encontrar aqui que a corrente de linha, nesse caso, ela tem um valor de 47,5 amperes. Então, aqui é uma das respostas que o exercício está solicitando. Tá? Outra resposta que o exercício está solicitando é a corrente da armadura, ou seja, a corrente que circula por cada fase da armadura. Ou seja, se eu pegar esse circuito aqui simplificado, é a corrente que circula pelas fases, ou seja, pelas bobinas. Num sistema conectado em delta, nesse caso aqui, ó, a corrente da armadura, que é a corrente de fase, é a corrente de linha dividido por raiz de 3. Então, aqui, se eu pegasse a corrente de 47,5 amperes, dividir por raiz de 3, a corrente que circula pela armadura é 27,4 amperes. Só que aqui é importante, pessoal,
eu destaco para vocês, que nós vamos ter que utilizar essa corrente depois no circuito equivalente da armadura para calcular a força contra a eletromotriz. E para calcular esse circuito da armadura, nós precisamos tanto do módulo quanto do ângulo dessa corrente da armadura. Então, aqui, ó, foi informado nesse exercício, preciso calcular, então, o ângulo. Foi informado nesse exercício o fator de potência desse motor. Então, se nós assumirmos que a tensão de entrada, tem ângulo de referência, ângulo zero é o nosso ângulo de referência, nós podemos calcular o ângulo da corrente da armadura a partir do fator de potência que foi informado. Então, foi informado que o fator de potência é 0,8, nós podemos encontrar esse ângulo a partir do arco cosseno do fator de potência. Se o fator de potência é 0,8, vocês realizando o arco cosseno, vocês vão chegar num ângulo de 36,87 graus. Positivo, porque esse sistema está operando em avanço. Então, aqui, no final das contas, essa corrente da armadura, ela tem um valor de 27,4 amperes, com ângulo de mais 36,87 graus. Então, essa é a corrente que circula pela armadura. Então, calculamos a corrente que é drenada da fonte, calculamos a corrente que circula pelo circuito da armadura. Falta encontrar agora a força contra a eletromotriz, ou seja, a tensão induzida. Como que nós vamos realizar isso? Como que nós vamos calcular isso? A partir do circuito equivalente. Tá? Então, eu vou desenhar aqui o circuito equivalente para vocês. Então, vejam, aqui esse é o circuito equivalente da armadura. Nós temos aqui uma tensão de fase aplicada no circuito da armadura. Por esse circuito equivalente monofásico circula a corrente da armadura. Existe uma queda de tensão na resistência da armadura, na reatância síncrona e também na força contra a eletromotriz. Nesse caso particular, foi dito que a resistência da armadura pode ser desprezada. Então, nós temos aqui, ó, nesse circuito equivalente, a tensão aplicada nos terminais é igual ao EGF mais a queda de tensão na reatância síncrona. Vejam que nós temos a tensão aplicada na armadura. Foi informado a reatância síncrona. Nós calculamos a corrente da armadura, nós podemos, a partir desse cálculo vetorial, encontrarmos a tensão induzida por fase. Então, o EGF é igual a VF menos agora JXS e A. Então, colocando os valores, nesse caso, a tensão de fase, como é um sistema conectado em delta, a tensão de fase é igual à tensão de linha. E como eu estou assumindo que o nosso ângulo de referência é da tensão de fase, ele é 208 com ângulo zero. Certo? Não precisaria pôr o ângulo, mas estou colocando aqui para destacar. Menos, vou botar aqui na linha de baixo, menos JXS, a reatância síncrona foi informada que é 2,5 ohms, vezes a corrente da armadura, que nós calculamos anteriormente, que ela tem 27,4 amperes com ângulo de 36,87 graus. Vejam aqui que nós temos algumas variáveis em coordenadas polares, outras variáveis em coordenadas retangulares. Eu não vou fazer o cálculo aqui matemático para vocês, isso vocês já sabem fazer, ou vocês usem as calculadoras de vocês. Fazendo esse cálculo aqui, a gente chega que o EGF, que é a tensão induzida por fase, ela tem um valor em coordenadas polares de 255 volts e um ângulo de menos 12,4 graus. Tá? Então, essa é a resposta que estava faltando nesse exercício. Alguns comentários.
principalmente sobre essa tensão induzida por fase. Vejam, esse ângulo que aqui que aparece, que é o ângulo de torque, esse ângulo entre a tensão que é 0 e a tensão induzida que é menos 12,4, esse é o ângulo de torque. Então, o ângulo delta é um ângulo de 12,4 graus, que é o ângulo de torque. Vejam que a tensão induzida por fase está atrasada em relação à tensão nos terminais do motor. Isso sempre ocorre em um motor síncrono. Então, essa é uma das formas de verificar se o cálculo está certo ou não. Se EGF sempre tem que estar atrasado, sempre esse ângulo aqui é negativo. E o motor síncrono, sempre esse ângulo é negativo. Tá? E nesse caso, outra questão interessante aqui, ó, vejam que a tensão interna, nesse caso, a amplitude deu maior do que a tensão aplicada nos terminais do motor. Alguém pode achar que isso está errado, uma vez que eu tenho uma queda de tensão dentro do motor síncrono. Mas como o fator de potência está em avanço, como esse motor, nesse caso, nesse ponto de operação, ele está operando como uma carga capacitiva, isso pode ocorrer. Lembra que até pode ocorrer de a tensão interna ser maior que a tensão aplicada nos terminais quando o motor opera, tem característica capacitiva. Então, isso aqui é usual quando esse motor está operando como um capacitor. Então, agora vamos começar efetivamente o conteúdo da aula de hoje. O primeiro ponto que nós vamos abordar hoje é o que ocorre caso vocês modifiquem a carga mecânica no eixo desse rotor, tá? E aqui eu apresento alguns passos do que ocorre quando isso for realizado. Tá? O que ocorre, pessoal, quando vocês modificam? Por exemplo, quando vocês aumentam a carga no eixo do motor. Caso vocês aumentem no eixo do motor, esse acréscimo de carga vai causar inicialmente, transitoriamente, ou seja, ocorre um fenômeno transitório. Sempre que ocorre uma variação, vai acontecer um fenômeno transitório. O primeiro fenômeno transitório que acontece, ao aumentar a carga, ocorre uma frenagem do motor. É como se vocês tentassem parar a máquina, como vocês, com a mão, né, tentassem parar essa máquina. Então, ao aumentar a carga mecânica do eixo, instantaneamente ou transitoriamente ocorre uma frenagem desse motor. Só que veja só, o campo magnético produzido na armadura, ele é um campo magnético girante, que tem uma velocidade constante, que tem a velocidade síncrona. Quando vocês diminuem a velocidade do rotor devido a esse aumento da carga mecânica, como o campo girante se mantém girando, ocorre um aumento do ângulo de torque, desse ângulo delta, que é o ângulo entre esses dois campos magnéticos. E lembrando que esse ângulo de torque, quanto maior for esse ângulo, maior é o torque que o motor vai fornecer. Porque quanto maior for a diferença entre os ângulos, maior é a força de alinhamento que vai existir para tentar alinhar esses dois campos magnéticos. Então, quando ocorre a frenagem, aumenta o ângulo de torque, e ao aumentar o ângulo de torque, aumenta, então, o torque eletromagnético que esse motor fornece. Ao aumentar esse torque do motor, lembrando que o torque também impacta na corrente drenada pelo motor, aumenta a corrente drenada, e como aumentou o torque do motor, esse torque do motor ele vai novamente se equilibrar com o torque que a carga está exigindo, e o rotor volta à velocidade síncrona e se estabiliza em um ponto de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio? A velocidade síncrona. Não se esqueçam que para um motor síncrono, a velocidade em regime permanente, ela é sempre a mesma, mesmo que a carga varie. Então, de novo, esses fenômenos que ocorrem são fenômenos transitórios. Quando chega-se no equilíbrio, qual que é o equilíbrio? Torque do motor igual ao torque da carga, e para o motor síncrono, a velocidade é sempre igual à velocidade síncrona. Então, vamos observar isso aqui de novo, os passos.
ocorre acréscimo de carga. Ao ocorrer acréscimo de carga, ocorre uma frenagem transitória desse rotor. Ao ocorrer essa frenagem, tende-se a aumentar o ângulo de torque, que é o ângulo entre o campo do rotor e o campo magnético girante, produzido pelo estator. Ao aumentar o ângulo de torque, agora aumenta-se o torque produzido pelo motor, e com isso a velocidade do motor tende a aumentar até chegar no novo ponto de equilíbrio. O que é esse novo ponto de equilíbrio? De novo, a velocidade do rotor igual à velocidade síncrona. O que mudou desse ponto inicial para o ponto final? A velocidade é a mesma, volta-se agora a ter um torque do motor igual ao torque da carga, só que esse torque que a carga está exigindo é maior do que o valor inicial, e para que o torque do motor seja maior que o torque que ele estava produzindo inicialmente, o que aconteceu? O ângulo nesse ponto 2, nesse novo ponto de operação, o ângulo de torque é maior que o ângulo de torque inicial. Então, eu ilustro isso a partir de um diagrama, ou de diagramas fasoriais, tá? Então, eu tenho aqui um primeiro diagrama fasorial, num determinado ponto de operação, tá? Então, nesse diagrama fasorial, o que eu mostro? Eu mostro a tensão aplicada nos terminais, VF, essa é a tensão aplicada nos terminais. Nesse ponto de operação, está se assumindo que o motor está operando com fator de potência em avanço. Se o motor está operando com fator de potência em avanço, a corrente que está circulando pela armadura está avançada, está adiantada de um determinado ângulo θ em relação à tensão aplicada nos terminais. Então, veja, primeira coisa, eu estou assumindo nesse ponto de operação que a corrente na armadura está avançada. Se a corrente na armadura está avançada, vai existir uma queda de tensão, Aqui nesse exemplo, eu estou desprezando a resistência da armadura, estou considerando somente a reatância síncrona. Existe uma queda de tensão na reatância síncrona, que é esse vetor aqui, ó, que está 90 graus adiantado em relação a essa corrente. Se eu pegar agora a soma dessa tensão com a tensão induzida nos terminais, a tensão induzida internamente no gerador, nós temos a soma dessa queda com a tensão gerada internamente com a força quadrante motriz, nós temos aqui a tensão aplicada nos terminais. Vejam, então, que para eu ter essa corrente avançada, eu tenho que ter, então, essa queda de tensão na reatância síncrona, e com isso eu tenho que ter essa tensão induzida internamente no motor síncrono, tá? Então, para esse ponto de operação, eu tenho esse diagrama fasorial. Outro ponto importante que eu falei na aula passada, vocês já conhecem a equação da potência de um sistema trifásico, potência ativa. É 3 vezes a tensão de fase, vezes a corrente de fase, vezes o ângulo entre essas duas variáveis. Mas eu deduzi na aula passada uma outra equação para essa potência ativa. Se vocês relerem a aula passada, eu deduzi que a potência ativa desse motor também pode ser dada por essa equação. 3 vezes VF vezes EGF, que é a amplitude da tensão induzida. Vejam aqui uma observação importante. Na fórmula da potência, nessas fórmulas de potência, vocês não colocam o ângulo de EGF, vocês não colocam o ângulo de IA. O ângulo dessas variáveis está refletido nessa parcela trigonométrica. Cosseno de θ, aqui está o ângulo da corrente, e o seno de delta, aqui está o ângulo da tensão induzida. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês? Vejam que a potência ativa ela é proporcional a esse termo IA cosseno θ. Se vocês pegarem essa parte do diagrama, IA cosseno θ nada mais é do que a projeção da corrente da armadura nessa linha horizontal. Então, IA cosseno θ é essa projeção, é essa distância entre essas duas linhas perpendiculares, essas duas linhas verticais. Tá? Então, IA cosseno θ
é essa distância aqui. Da mesma forma, EGF seno delta, lembrando que delta é esse ângulo entre VF e EGF, aqui nós temos o ângulo delta. Então, EGF seno delta é o cateto oposto a esse ângulo delta. Então, essa parcela aqui, ó, que eu estou chamando de proporcional a uma potência 1, EGF seno delta é exatamente esse cateto. O que acontece quando vario a carga? Aqui é importante chamar atenção para vocês de uma coisa. Quando eu digo que está se variando a carga no eixo, eu não estou dizendo nada sobre a questão do campo. Eu estou assumindo que o campo permanece constante, ou seja, estou assumindo que a corrente de campo permanece constante e só estou variando a carga no eixo. Então é importante destacar isso, só estou variando a carga no eixo. Quando eu vario a carga, isso corresponde ao quê? A variar a potência ativa. Quando eu coloco carga no eixo, eu estou variando a potência ativa que esse motor está suprindo, tá? Mas uma questão importante é o seguinte também, ó. Nós já falamos sobre do que depende esse EGF. EGF é a tensão induzida, é a força contra-eletromotriz. Eu já falei várias vezes que a amplitude dessa força contra-eletromotriz depende de 3 fatores. A amplitude de EGF vai depender da máquina, se tem mais ou menos espiras. Se a máquina não muda, então esse fator que impacta em EGF não muda. Depende do fluxo, da amplitude do fluxo, e depende da velocidade. Então, se eu estou dizendo que a máquina é a mesma, que o motor opera sempre na mesma velocidade, o motor síncrono opera sempre na velocidade, e nesse caso eu estou dizendo que o fluxo é constante, a amplitude do EGF não muda. Então, esse é um ponto importante. Quando eu estou trabalhando, analisando somente a variação de carga, a amplitude do EGF não muda. Então, é por isso que eu desenhei aqui, ó, um arco de círculo. Eu desenhei um arco de círculo cujo centro é no início, na origem desse diagrama fasorial, e o raio do círculo corresponde exatamente à amplitude do EGF. Independente do ponto de operação, com a variação de carga, sempre o EGF vai ser um vetor com essa amplitude. Por quê? Porque não está variando a velocidade e não está variando o fluxo em regime permanente. Agora, não quer dizer que não possa variar o ângulo do EGF. Não quer dizer que não possa variar o ângulo de torque. O ângulo de torque pode variar e vai variar, mas a amplitude do EGF não vai. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou mostrar agora um segundo diagrama fasorial. O que acontece se por algum motivo nós conectarmos agora no eixo uma carga mais pesada? Se nós conectarmos uma carga mais pesada, vejam agora que esse cateto aqui, ó, essa projeção dessa nova corrente da armadura, IA2, nessa linha horizontal aumentou. Sim, por quê? Porque IA cosseno θ tem que aumentar, porque a potência é maior. O que aconteceu também? Agora, eu tenho que ter um ângulo de torque maior, porque eu falei que o rotor atrasa um pouco. Então, esse cateto EGF seno delta, essa projeção sobre uma linha vertical também aumentou. Então, veja, se eu estou dizendo que tem mais carga, essa projeção do EGF numa linha vertical também aumentou. Então, o que acontece quando a gente aumenta a carga mecânica no eixo? Aumenta o ângulo de torque. Veja o que aconteceu aqui, que eu falei anteriormente. O que é o ângulo de torque? É o ângulo entre VF e EGF. Aumentou o ângulo de torque, entretanto, vejam que a amplitude do EGF permaneceu a mesma. Ele continua sob esse arco de círculo aqui, ó. Mas vejam só, essa é a tensão aplicada nos terminais do motor. Ela é a mesma, não falei que foi modificada. O meu EGF com aumento do ângulo de torque veio aqui para baixo. Pelo circuito equivalente da armadura, eu tenho que ter uma queda de tensão na reatância síncrona nessa direção e nesse sentido. Porque o que é o VF? O que é a tensão aplicada nas terminais? É a tensão induzida mais a queda de tensão na reatância síncrona. Vejam agora que a amplitude dessa queda de tensão aumentou.
porque aumentou a distância entre esses dois vetores, aumentou o ângulo de torque. Se aumentou essa distância, a única forma de aumentar a queda de tensão numa reatância, que tem reatância constante, é aumentando a amplitude da corrente. Então, já era esperado. Ao aumentar a carga, aumentou a corrente. E, além disso, vejam que esse ângulo aqui, ó, essa queda de tensão na reatância síncrona no ponto 2, tem um ângulo diferente em relação a essa queda de tensão no ponto de operação 1. Essa nova corrente da armadura, ela sempre está 90 graus atrasada em relação a essa queda de tensão. Então, vejo que antes a corrente estava mais avançada, agora ela ficou menos avançada, em função da mudança do ângulo do EGF e da mudança do ângulo nessa queda de tensão na reatância síncrona. E assim nós podemos ir analisando para outros pontos de operação. Vamos assumir que nós temos uma carga mecânica ainda maior. Bom, se aumentou essa carga mecânica, vejo que essa projeção em relação ao eixo vertical ficou maior agora. Eu tenho uma potência 3 que é maior do que a potência 2. E nesse caso particular, de forma proposital, eu desenhei assim. Vejam agora que essa queda na reatância síncrona, nesse ponto de operação 3, ficou exatamente vertical, ângulo de 90 graus sobre VF. Bom, se eu tenho a minha queda na vertical, obrigatoriamente a minha corrente agora, nesse ponto, está exatamente alinhada com a tensão aplicada nos terminais. Inclusive com uma corrente de amplitude maior ainda que no ponto 2. Então, vejam o que está acontecendo nesse exemplo particular para vocês. Está se aumentando o ângulo de torque do ângulo 1 para um ângulo 2 para um ângulo 3, porque a potência aplicada no eixo está sendo maior. E aqui, como um efeito, vamos assim dizer, colateral desse aumento da carga, a corrente que antes estava avançado, o motor que estava se comportando como uma carga com característica capacitiva, nesse ponto 3, agora o motor está se comportando, do ponto de vista elétrico, como uma carga resistiva, ou seja, com fator de potência unitário. Então, se vocês não realizarem nenhuma outra alteração na operação do motor, como, por exemplo, variar a corrente de campo, quando a gente varia a carga mecânica no eixo, essa carga mecânica, inclusive, causa efeito no fator de potência de entrada desse motor. Nesse exemplo, está vindo de um fator de potência capacitivo, passando por um fator de potência resistivo, e numa carga 4 que eu estou colocando aqui, inclusive, está se tornando indutivo. Tá? Então, uma conclusão que a gente pode dizer: com o aumento da carga, da potência ativa mecânica do eixo desse motor, o ângulo de torque aumenta. Acho que dá para verificar aqui para cada linha que vejo a primeira situação em vermelho, depois em verde, depois em azul e depois em laranja. Está se aumentando o ângulo de torque, lembrando que o ângulo de torque corresponde ao ângulo entre a tensão aplicada nos terminais e a tensão induzida por fase. Então, está se aumentando esse ângulo de torque. Lembrando que o módulo do EGF não varia, porque eu não estou variando o fluxo. Mas, ao mudar esse ângulo de torque, aumenta a queda de tensão na reatância síncrona, e para isso acontecer, é necessário, obrigatoriamente, aumentar a corrente da armadura. E mais, efeito colateral disso, está se variando o fator de potência de entrada. Nesse exemplo particular, a corrente que estava avançada, com o aumento da carga, inclusive, passou a ficar atrasada em relação à tensão aplicada nos terminais. Então, para ilustrar isso, nós vamos continuar o nosso exercício anterior. Então, para o mesmo exercício, para o mesmo motor do exercício anterior, nós vamos assumir agora um segundo ponto de operação. Nós vamos assumir que a carga no eixo foi aumentada para 30 HP, tá? E eu quero agora, aumentando essa carga para 30 HP, eu quero encontrar os novos valores da corrente da armadura, os novos valores da corrente drenada da fonte de alimentação e da tensão induzida. E também do fator de potência. Então, alguém poderia dizer o seguinte: não, Cassiano, agora é simplesmente eu pegar a mesma metodologia do exercício anterior
e vou resolver do mesmo jeito, só que agora por uma carga de 30 HP no eixo. Poderia ser feito da mesma forma se fosse informado o fator de potência nesse novo ponto de operação. Não foi informado esse fator de potência. Então, como que nós vamos encontrar a corrente ou as correntes se eu não sei o novo fator de potência? Nós vamos ter que mudar um pouquinho, nós vamos ter que encontrar esse novo fator de potência para daí encontrar essas correntes, tá? Então, a forma de resolução não é exatamente a mesma. Então, é isso que nós vamos tratar na continuidade desse exercício. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, sim, é a mesma metodologia, né? O começo é parecido, nós temos que encontrar a potência de entrada que esse motor está consumindo. Então, primeiramente, a potência de saída. Então, é 30 HP multiplicado por 746 watts. (22,38 quilowatts). Então, a potência de entrada corresponde à soma da potência de saída, mais perdas mecânicas, mais perdas no núcleo. Isso dá uma potência de entrada de 24,88 quilowatts. E aqui que tem uma diferença importante, né, pessoal? No exercício anterior, a gente pegou essa potência e a partir da fórmula da potência no trifásica, que é raiz de 3 vezes tensão de linha, vezes corrente de linha, e vezes o fator de potência, nós encontramos a corrente drenada da fonte e a corrente na armadura. Só que agora nós não temos o fator de potência. Então, nós temos que mudar a forma de resolução desse circuito. O que nós vamos fazer? Nós vamos partir agora diretamente do circuito equivalente, que eu vou desenhar aqui, ó. Nós temos a tensão aplicada nos terminais, nós sabemos a reatância síncrona, e nós temos duas variáveis aqui que nós temos que calcular. Nós temos que calcular a corrente da armadura, e nós precisamos calcular também o EGF, tá? Nós já temos, vejam só, do exercício anterior, eu vou chamar do EGF anterior, nós calculamos que ele valia 255 volts com menos 12,4 graus de ângulo. Vejam só, eu estou dizendo que variou a carga, mas o fluxo é o mesmo. E do que nós discutimos até então, vai surgir agora um novo EGF, que eu vou chamar de EGF linha, que ele vai ter a mesma amplitude, mas ele vai ter um novo ângulo, que eu vou chamar de um ângulo ΔI. Esse ângulo que nós precisamos calcular, um menos um ΔI. Variou a carga, ao variar a carga, o EGF mantém com a mesma amplitude, mas precisamos calcular esse novo ângulo de torque. Da onde que nós podemos calcular esse ângulo de torque? Através de uma fórmula de potência que eu inseri para vocês. A potência é 3 vezes VF, amplitude de GF, vezes seno de delta sobre XS. Vejam, nós temos a potência. Foi calculada 24,88. Vocês têm o VF, tensão de fase, 208 volts. Aqui, ó, EGF é o módulo de EGF, 255. Quero calcular o ângulo de torque e tenho a reatância síncrona. Então, se nós resolvermos isso aqui, ó,
O ângulo de torque 1 é o arco seno de potência de entrada vezes XS dividido por 3 VF vezes EGF. Tá? Então, aqui, ó, potência de entrada 24,88, XS 2,5, VF 208, EGF nós calculamos 255. Isso dá um ângulo de torque, o valor absoluto, sem um ângulo, dá 23 graus. Então, desse cálculo, a gente chega que o EGF' é 255 com um ângulo de menos 23 graus. Nunca se esqueça que aqui no ângulo do EGF ele é negativo. Ele está atrasado em relação à tensão. Então, calculamos aqui o EGF. E só aqui ó, uma breve avaliação sobre esse cálculo, para verificar se está próximo, se tá, vocês acham que está certo ou não. Eu sempre gosto de, ao fazer algum exercício, verificar se não deu algum valor absurdo. Vejam que dobrou a carga, dobrou a potência ativa. E dobrou a potência ativa, e vejam que a potência ativa ela é proporcional a EGF e é proporcional a seno delta. Como o EGF permaneceu constante, VF permaneceu constante, XS é uma constante, ao dobrar a potência ativa, dobra o valor de seno delta. Obrigatoriamente dobra o valor de seno delta. E para baixos valores de ângulo, seno delta é aproximadamente igual ao ângulo. Então, se vocês olharem aqui, o ângulo inicial era menos 12. Ao dobrar a potência, foi lá para menos 23, ou seja, aproximadamente o dobro. Então, esse valor está coerente, está razoável. Tá? Então, o novo valor da tensão induzida internamente, a amplitude é a mesma, 255, mas o ângulo de torque é menos 23. Bom, agora ficou relativamente simples de resolver o exercício. Temos o vetor EGF, o novo vetor EGF, temos VF, temos a retência síncrona, podemos, a partir desse circuito equivalente, calcular a corrente da armadura. O que é a corrente da armadura? Por esse circuito, é VF menos EGF, vou chamar de EGF' para calcular um IA', é J dividido por J XS. Então, colocando aqui é 208 menos 255 com ângulo de menos 23, isso aqui é cálculo vetorial, dividido por J 2,5. Isso dá uma corrente, pessoal, de 41,2 com ângulo de 15 graus. Essa é a corrente da armadura. Antes, a corrente da armadura, no primeiro exemplo, era 27,4 amperes. Ela aumentou agora para 41,2, conforme esperado. E, além disso, o fator de potência antes era 0,8 em avanço, que dava um ângulo de 36,87 graus. Esse ângulo caiu para 15 graus. Então, aumentou a carga mecânica, aumentou a corrente e diminuiu o ângulo de avanço. Corrente drenada da linha, da fonte, lembrando que é raiz de 3 vezes IA. Tá? Aqui o ângulo, ele depende da forma de conexão delta, pode ser somado mais 30 ou menos 30. Como eu não sei a forma de conexão, eu vou deixar sem o ângulo. Raiz de 3 vezes IA dá uma corrente drenada da fonte de 71,4 amperes. Fator de potência nesse novo ponto, vou chamar de fator de potência linha, cosseno de θ linha, cosseno de 15 graus, isso dá um fator de potência de 0,966 em avanço, ainda está em avanço. Então, tinha um fator de potência 0,8 em avanço, passou para um fator de potência 0,96 em avanço. Então, calculamos o EGF a partir de uma fórmula que nos dá um novo ângulo de torque, calculamos a corrente da armadura a partir do circuito equivalente da armadura, calculamos a corrente drenada da fonte de alimentação
e calculamos o fator de potência, que é o que foi solicitado. Com isso, então, analisamos como se comporta o motor com a variação de carga. O próximo passo agora é analisar o que ocorre com o motor síncrono quando a gente varia a corrente de campo. Vejam, no caso anterior, foi variado a carga mecânica no eixo e o campo foi deixado constante. Agora é o contrário. Agora eu estou variando a corrente de campo e estou deixando a carga mecânica no eixo constante, ou seja, não estou mudando lá o que está conectado na carga desse motor. Bom, se a carga mecânica no eixo é constante, e eu falei que a potência ativa ela é proporcional a IA vezes o cosseno θ, e eu também disse que a potência ativa é proporcional a EGF vezes seno delta, como a carga não muda, esses termos são constantes. Então, independente do ponto de operação do motor, independente da corrente de campo que vocês colocarem, essa projeção da corrente da armadura na horizontal, ela permanece sempre a mesma, porque isso aqui é constante, e a cosseno θ é constante. Por mais que o ângulo da corrente mude, essa projeção da corrente não muda. E da mesma forma, essa projeção do EGF aqui, ó, numa linha vertical também não muda, porque se a potência ativa é constante, essa projeção não muda. O que vai acontecer então aqui, pessoal? Quando a gente varia a corrente de campo, lembrem que a força contra a eletromotriz, o EGF, ele é proporcional ao fluxo, que é proporcional, por sua vez, à corrente de campo. Se eu aumentar a corrente de campo, vai aumentar a amplitude do EGF. Mas, por mais que mude a amplitude do EGF, EGF vezes o seno do ângulo de torque tem que se permanecer constante. O que vai acontecer? Se vocês aumentarem a corrente de campo, se vocês aumentarem o tamanho desse vetor, esse tamanho desse vetor, a ponta do vetor, só pode deslizar sobre essa linha aqui, ó, horizontal que eu estou mostrando. Por quê? Porque a projeção desse vetor na vertical tem que permanecer constante. Então, aqui é isso que eu mostro no segundo ponto de operação. Vamos assumir que nós aumentamos a corrente de campo para um EGF2. A amplitude desse vetor verde, do EGF2, é maior que a amplitude do EGF1. Mas, obrigatoriamente, como a potência é a mesma, eu vou ter aqui a mesma projeção do EGF no ângulo, na vertical. Vejam agora que, nesse caso particular, nesse ponto específico, a queda de tensão na reatância síncrona, ela ficou na vertical. Se ficou na vertical, a corrente está 90 graus atrasada em relação a essa queda de tensão. Vejam que do ponto 1 para o ponto 2, a corrente da armadura que estava atrasada em relação à tensão, ela ficou agora em fase nesse segundo ponto de operação. E se ela ficou em fase e essa projeção na horizontal é a mesma, obviamente eu tenho que a amplitude da corrente no ponto de operação 1 é maior do que a amplitude da corrente no ponto de operação 2. Se eu tenho a mesma potência ativa, o ponto que resulta na menor amplitude da corrente com a mesma potência ativa é quando o sistema opera com fator de potência unitário. Então, passou de uma carga que estava comportando com característica indutiva, nesse ponto de operação específico para a característica resistiva. E se eu aumentar ainda mais a corrente de campo, o que vai acontecer? Vejo que continua deslizando essa ponta do vetor em cima dessa linha. Eu tenho agora uma projeção de EGF na horizontal até maior que VF, de tal forma que a queda de tensão na reatância síncrona agora tem essa direção aqui, ó. Essa direção e esse sentido. A corrente, nesse ponto 3, vai estar 90 graus atrasada em relação a essa queda de tensão, e agora, então, a corrente na armadura está nessa direção, nesse sentido. Ou seja, ela era indutiva, começou a se tornar resistiva e depois passou a ser capacitiva. E se nós aumentarmos o EGF ainda mais, vai ficar cada vez mais capacitivo. Conclusão. À medida que a gente aumenta a corrente de campo,
Se o motor inicialmente estava operando como uma carga indutiva, a corrente, a amplitude da corrente começa a diminuir até atingir um ponto mínimo, que é fator de potência unitário, ou seja, comportamento resistivo, e depois torna a crescer, que é o comportamento com fator de potência capacitivo. Então, conclusão extremamente importante. Para valores reduzidos da corrente de campo, ou seja, para valores reduzidos de força contra-eletromotriz, o motor se comporta como uma carga indutiva, ou seja, ele consome potência reativa da rede de alimentação, e com o aumento do EGF, o aumento da força contra-eletromotriz, o motor pode se tornar uma carga capacitiva do ponto de vista elétrico, ou seja, daí ele pode fornecer potência reativa para a rede. Então, essa é uma característica importante que diferencia o motor síncrono de motores assíncronos, motores de indução, que nós vamos ver na próxima unidade. Motores síncronos, a gente pode controlar a potência reativa que o motor síncrono está consumindo ou fornecendo a partir do seu controle da corrente de campo. Então, ele pode se comportar como uma carga indutiva, ele pode se comportar como uma carga resistiva, ele pode se comportar como uma carga capacitiva do ponto de vista elétrico para a rede. Enquanto que um motor assíncrono, enquanto que um motor de indução, ele só se comporta como uma carga indutiva, como o próprio nome diz. Então, essa é uma característica importante que diferencia esses motores e até no passado motivou a utilização do motor síncrono, porque ele pode, ao mesmo tempo, fornecer carga mecânica, potência ativa para uma carga mecânica, e ser utilizado para a correção do fator de potência, porque eu posso ajustar o fator de potência na sua entrada. Dito isso, e vocês entendendo o impacto da variação da corrente de campo, esses motores podem ser caracterizados por algumas curvas típicas, que são chamadas de curvas V de motores síncronos. O que é essa curva V? A curva V, no eixo X, a gente representa a corrente de campo. Aqui estou chamando de IF, E-field. E no eixo Y, eu represento a corrente da armadura. O que eu mostrei no slide anterior? Que à medida que a gente vai aumentando a corrente de campo, a gente passa de um comportamento inicialmente indutivo, passa por um comportamento resistivo até chegar no comportamento capacitivo. E o que vai acontecendo? Para uma determinada potência mecânica, para uma determinada carga mecânica aplicada no eixo, se nós mantivermos a mesma, se eu estou tornando o meu sistema menos indutivo, a corrente na armadura começa a diminuir, até chegar num ponto mínimo, que é o fator de potência unitário, e depois, se vocês continuam a aumentar a corrente de campo, o sistema começa a se tornar um fator de potência capacitivo, fator de potência em avanço. Então, vejo como eles têm o formato dela é uma letra V, e por isso que essa curva é chamada de curva V do motor síncrono. E à medida que vocês aumentam a potência, a carga mecânica no eixo, essa curva se desloca para cima, mas todas essas curvas têm a mesma característica. À medida, para uma mesma carga mecânica, à medida que vocês modificam a corrente de campo, vai mudando a característica elétrica na entrada do motor, passando de um fator de potência indutivo, em atraso, para fator de potência unitário, resistivo, e depois fator de potência capacitivo ou em avanço. Certo? Então, o que pode acontecer? Vamos assumir que vocês têm uma instalação, uma indústria, onde tem vários motores de indução, vários transformadores, que inerentemente tem característica indutiva, tem fator de potência em atraso. O que se faz hoje para corrigir fator de potência? Se colocam bancos de capacitores para injetar energia reativa no sistema e corrigir a energia reativa que é consumida por esses equipamentos. No passado, era usual incluir entre alguns desses motores também motores síncronos, porque alguns dos motores síncronos podem, além de fornecer energia mecânica para suas cargas mecânicas, operarem com uma corrente de campo mais alta
de tal forma que eles fornecem também potência reativa para o sistema. Eles operam como cargas capacitivas. Então, essa é uma característica que muitas vezes motivou o uso de motores síncronos. Eles podem ser utilizados, além de fornecer carga, acionar cargas mecânicas, corrigir o fator de potência. Então, aqui eu mostro dois diagramas fasoriais típicos de motores síncronos. Um motor, ele está dito que opera de forma subexcitada, e outro motor, que é referente a esse diagrama fasorial aqui de baixo, opera de forma dita sobreexcitada. O que quer dizer que o motor síncrono está subexcitado? Quando eu falo que ele está subexcitado, a projeção de EGF na linha horizontal é a projeção, não a amplitude do EGF. A projeção do EGF é menor do que a amplitude do VF. Se essa projeção do EGF for menor do que essa amplitude total de VF, ele é dito operando de forma subexcitada e o fator de potência está em atraso. Se o motor está sobreexcitado, isso quer dizer que a projeção do EGF sobre o VF é maior do que o VF e o motor opera em avanço. Resumidamente, se eu quero ter um motor operando de forma sobreexcitada, eu vou ter que aumentar de forma significativa a sua corrente de campo. Tá ok? Aqui eu mostro outros diagramas que foram retirados do livro do Chapman. Basicamente, para vocês entenderem o que são 4 figuras, né? Essas 2 figuras de cima da primeira linha dessa tabela correspondem à máquina operando como gerador. Então, vejam que em ambas as máquinas operando como gerador, a força contra a automotriz está adiantada em relação à tensão aplicada nos terminais. Ou seja, o ângulo de torque lá, ele é positivo, vamos assim dizer. E nessa linha de baixo, esses 2 diagramas fasoriais, vejam que a força contra a automotriz está atrasada em relação à tensão aplicada nos terminais, que é o nosso foco dessa unidade. Então, eu tenho um ângulo de torque aqui negativo, ou seja, a força contra a automotriz está sempre atrasada em relação à tensão aplicada. E aqui eu já falei, para ele operar, se ele opera sobreexcitado, ele fornece potência reativa ao sistema, não interessa se é gerador ou se é motor, e se ele opera subexcitado, não interessa se é motor ou gerador, ele consome potência reativa, opera como uma carga indutiva. Então, vejam, tanto faz se é um motor ou um gerador síncrono usado nas nossas usinas hidrelétricas, vocês podem utilizar máquinas síncronas para ajustar fator de potência a partir do ajuste da corrente de campo. Tá? Então, é isso que mostra essa tabela com esses 4 diagramas fasoriais. Um outro conceito importante, então vocês já sabem que se um motor síncrono operar sobreexcitado, ou seja, operar com valores de corrente de campo mais elevados, esse motor síncrono pode fornecer potência reativa ao sistema, pode se comportar como um capacitor ajustável, capacitor controlável, onde vocês podem aumentar ou diminuir a potência reativa que esse motor fornece ao sistema a partir do ajuste da corrente de campo. Principalmente no passado, onde esse tipo de máquina para essa aplicação era mais usual, hoje é mais usual o uso de bancos de capacitores automáticos ou inclusive conversores estáticos operando para correção, para ajuste do fator de potência. Isso é o mais comum hoje do que utilizar máquinas síncronas, peças móveis para fazer isso. No passado existia um tipo especial de máquina, um tipo especial de motor síncrono, que ele era projetado para não ter nenhum eixo aparente. Era uma caixa, era um motor sem nenhum eixo que vocês pudessem conectar carga mecânica. A única função desse motor síncrono era fornecer potência reativa ao sistema, ou seja, ele operava de forma sobreexcitada, onde a partir do controle da corrente de campo, vocês poderiam ajustar a quantidade de potência reativa que esse motor estava fornecendo ou consumindo.
Para esse tipo de máquina síncrona especial, sem nenhuma carga mecânica colocada ao eixo, operando a vazio, se dá o nome de capacitor síncrono, ou seja, um capacitor com peças móveis, né? Então, aqui, por exemplo, se nós operarmos essa máquina de tal forma que a amplitude do EGF é maior do que VF, se nós não tivermos nenhuma carga mecânica acoplada ao eixo, não temos nenhuma projeção de EGF sobre essa linha vertical, ou seja, ele fica alinhado com o VF. Então, eu tenho uma queda de tensão na reatância síncrona, nessa direção e nesse sentido, de tal forma que a corrente dessa máquina estaria idealmente 90 graus adiantada em relação à tensão aplicada no motor. Isso aqui é um comportamento de um capacitor puro, né? Ou seja, estaria puramente fornecendo potência reativa ao sistema. Claro que numa condição real, tem que suprir perdas do motor, existiria também um consumo de potência ativa, mas pequeno, teoricamente, se comparado com o nível de potência reativa que essa máquina estaria fornecendo. Então, de novo, para um motor síncrono operando a vazio, sem nenhum eixo externo disponível para acionar cargas mecânicas, esse tipo de máquina especial se dá o nome de capacitor síncrono, hoje pouco utilizado. Então, aqui só para mostrar a curva V desse capacitor síncrono. Então, se nós, à medida que aumentamos a corrente de campo, antes a carga, o motor tinha um comportamento de carga indutiva. Quando a gente aumenta para um determinado valor de corrente de campo, nós temos fator de potência unitário, e se não está fornecendo nenhuma carga, acionando nenhuma carga mecânica, então o fator de potência unitário resultaria, idealmente, numa corrente nula, e à medida que a gente aumenta a corrente de campo, ele se comporta como uma carga capacitiva. Tá, ok? Fator de potência em avanço, fornecendo potência reativa ao sistema. Então, para finalizar a aula de hoje, nós vamos fazer um terceiro exercício, adaptado do livro do Chapman, um exemplo 6.2. Nós vamos usar ainda o mesmo motor dos exercícios anteriores, vamos voltar a conectar uma carga mecânica de 15 HP, e inicialmente agora vamos assumir que está com fator de potência 0,85 em atraso, tá? Então, temos no primeiro ponto de operação, carga mecânica 15 HP, fator de potência 0,85 em atraso. Está se pedindo para calcular nesse primeiro ponto, já diretamente no primeiro ponto, a corrente da armadura e a tensão induzida, a força contra a eletromotriz. Letra B, assume-se que está se aumentando o fluxo em 25%, sem variar a carga mecânica no eixo, pede para calcular a tensão induzida e a corrente da armadura e o fator de potência para o novo ponto de operação. Então, nós temos 2 itens para resolver nesse exercício. A primeira parte do exercício, ela é muito similar ao primeiro exercício que a gente fez. A única coisa que mudou ali foi informado um fator de potência diferente. Então, nós temos ali, ó, a potência ativa é igual de entrada é igual à potência de saída, mais a potência, as perdas mecânicas, mais as perdas no núcleo. E se nós analisarmos o primeiro exercício, nós já calculamos qual seria essa potência de entrada no primeiro exercício para uma carga de 15 HP. Então, lá do primeiro exercício, já que a potência no eixo é a mesma, a potência ativa de entrada também é a mesma, 13,69 kW. E agora foi informado para esse exercício um fator de potência. Só que agora o fator de potência é diferente em relação ao primeiro exercício. O fator de potência agora, nesse exemplo, é 0,85 em atraso. É um outro ponto de operação. Vejam, nós temos a potência de entrada, nós temos a tensão de entrada e o fator de potência que esse motor está operando. E ele está pedindo para calcular a corrente da armadura. Como a corrente da armadura para um motor conectado em delta corresponde à corrente de fase, eu vou usar a seguinte fórmula da potência para calcular diretamente a corrente da armadura. 3
Por que 3? Porque é o sistema trifásico e eu vou escrever uma equação de potência ativa a partir das variáveis de fase. 3 vezes VF, vezes a corrente da armadura, que é a corrente de fase, vezes o cosseno do ângulo, sendo que isso aqui você sabe que é o fator de potência. Então, eu tenho que aqui a potência vale... Vou isolar a corrente. Vou isolar a corrente aqui. Vai ficar potência ativa vezes o fator de potência que foi informado, dividido por 3 vezes VF. Isso dá 13.690 vezes 0,85 dividido por 3 vezes 208. Tensão de fase é igual a tensão de linha. Isso dá uma corrente de 25,8 graus, desculpa, 25,8 amperes, mas nós ainda temos que achar o ângulo. O ângulo, qual que é o ângulo θ? O ângulo θ é o arco cosseno do fator de potência. Para um fator de potência 0,85, o ângulo é 31,8 graus, menos porque está em atraso, foi informado. Então, essa corrente aqui é 25,8 com menos 31,8 graus. Então, para o primeiro ponto da operação, corrente da armadura vale 25,8 amperes com menos 31,8 graus. Também pede nesse exercício para encontrar o EGF. O EGF a gente pega do circuito equivalente da armadura, que a gente já desenhou hoje. Eu vou usar agora somente a equação. EGF é a tensão aplicada nos terminais menos a queda de tensão na reatância síncrona. Tá? Então, EGF é 208 volts menos J vezes 2,5 vezes a corrente que nós calculamos. 25,8 com menos 31,8 graus. Fazendo essa conta aí, vetorial, chega-se a uma tensão induzida de 182 volts com um ângulo de menos 17,5 graus. Então, conforme esperado, o EGF ele é atrasado, está atrasado em relação à tensão aplicada nos terminais. E agora, como esse motor se comporta como uma carga indutiva, vejam que nesse caso particular, a amplitude do EGF aqui é menor do que a amplitude da tensão aplicada nos terminais. Então, aqui calculamos a letra A desse exercício. O que foi dito na letra B? Foi dito que o fluxo foi aumentado em 25%. Então, eu vou dizer o seguinte, o fluxo, vou chamar de fluxo linha, é 25% maior do que o fluxo original. O que isso causa diretamente na operação desse motor? Se o fluxo aumentou em 25%, a amplitude do EGF, vou chamar de EGF linha, a amplitude, assumindo que o motor está na região linear de magnetização, né? A amplitude do EGF também aumenta 25%. Estou falando só em amplitude, pessoal. Então, se a amplitude aumentou em 25%, e o valor original era 182, eu estou dizendo que a amplitude do EGF linha agora vale 227,5 volts. Bom, mas isso não é suficiente, pessoal. O EGF é uma tensão induzida, é uma variável vetorial, eu preciso do módulo e do ângulo. Como que nós vamos calcular isso? Nós vamos calcular assumindo que a potência ativa é a mesma, não tem uma variação de carga mecânica. Então, o que nós vamos ter? Eu sei que aquele cateto EGF seno delta é constante. Então, EGF vezes seno delta é igual a um EGF linha vezes seno delta linha. Eu tenho o valor dos módulos do EGF nas duas condições. Eu tenho o ângulo original, que vale menos 17,5 graus. E eu preciso calcular esse novo ângulo. Então, é isso que eu vou fazer.
Então, aqui, ó, eu tenho o EGF original, o ângulo é 17,5. Aqui eu coloco o ângulo delta, seu valor absoluto. Eu sei que o EGF, o novo EGF, é 1,25 vezes o EGF original. Eu corto esses EGF e eu quero calcular esse novo ângulo delta. Então, na verdade, o novo ângulo delta é o arco seno do seno 17,5 dividido por 1,25. Calculando isso, o ângulo aqui, nesse caso, ele aumenta, desculpa, ele diminui para 13,9 graus. Certo? Cuidando aqui, ó, que ele vai ser um valor negativo que nós temos que colocar no EGF. Então, o vetor EGF', ele tem uma nova amplitude, que é maior, 227,5 volts, com um ângulo de menos 13,9 graus. Eu vou mostrar aqui, ó, na aula que isso aí está fisicamente correto. O que acontece quando a gente aumenta a corrente de campo? Aumenta a amplitude do EGF, mas lembrando que esse vetor EGF, a sua ponta, o seu final, ele tem que deslizar sobre essa linha horizontal, de tal forma que nós mantemos essa projeção constante. Vejam que à medida que nós aumentamos a amplitude do EGF, a partir do aumento da corrente de campo, esse ângulo delta acaba diminuindo, que é o que aconteceu no exercício. Aumentamos em 25% a amplitude do EGF e o ângulo diminuiu de menos 17,5 para menos 13,9. Então, calculamos o novo EGF. A partir do EGF, nós podemos calcular a nova corrente da armadura. Como? Pelo circuito equivalente da armadura, que vai ser, então, VF. VF é o mesmo, né? VF não muda. Eu botei linha, mas não muda. Menos EGF linha, que é o novo ponto de operação, sobre JXS. Então, dá 208 volts, menos 227,5, com ângulo de menos 13,9, sobre J2,5. Isso dá uma corrente da armadura de 22,5 com ângulo de 13,2. Ou seja, vejam que inicialmente a corrente da armadura, o sistema estava operando com um fator de potência em atraso de 0,85 e tinha uma amplitude de 25,8 amperes. Agora, com o aumento da corrente de 25%, o sistema agora se tornou capacitivo, 13,2 graus. Se nós pegar o fator de potência agora, arco cosseno de 13,2 graus, dá um fator de potência de 0,974 em avanço. Então, para esse exercício, o aumento da corrente de campo em 25% modificou a operação do motor de um fator de potência 0,85 em atraso para um fator de potência 0,974 em avanço. E isso acabou resultando também numa diminuição da corrente da armadura, considerando que a carga mecânica no eixo é a mesma. Então, tendo feito esse último exemplo, a gente encerra a aula de hoje, né, e temos ainda mais uma aula referente a motores síncronos, onde a gente vai dar um foco especial à questão da partida de motores síncronos.